Sabe quando você dá uma bronca no seu filho, você pede pra ele fazer uma coisa e ele diz que não vai fazer, diz que não vai te obedecer, e você fica se perguntando onde você tá errando com aquela criança, que ele não quer te obedecer ali na hora que você manda e tal? E aí, gente, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sabe? Quando a gente vira adulto, de alguma maneira, a gente esquece de quando a gente era criança, né? Porque afinal de contas já faz muito tempo, você não vai ter tantas lembranças assim desse período. E a gente, de alguma maneira, também espera que nossos filhos respondam imediatamente as coisas que a gente fala. Então, assim, não, se eu falei pra ele parar de fazer isso, ele vai parar. Se eu falei pra ele me obedece, ele vai obedecer. Se eu falei pra ele não pode jogar a comida no chão, ele não vai jogar. E a verdade é que não é assim que crianças funcionam, né? As crianças, elas não recebem as nossas ordens e imediatamente cumprem elas. Primeiro porque elas não têm muita compreensão da realidade mesmo, são crianças. E segundo, porque para elas demora muito para elas entenderem as coisas, sabe? A gente muitas vezes exige dos nossos filhos que eles cumpram aquilo naquele momento. E às vezes eu percebo que muitas mães têm essa ideia de que teu filho tem que obedecer você logo de cara, de que você tá sendo uma péssima mãe porque você não tá conseguindo educar seu filho. Mas uma coisa que a gente ouve sempre, eu acredito que você devia ouvir sua mãe falar isso, tipo assim, eu vou ter que falar isso 1000 vezes, eu já te falei 1000 vezes. E é bem isso mesmo. Na maternidade, a gente fala 1000 vezes a mesma coisa até a criança entender. Claro que, dependendo da idade da criança, depois que ela cresce, você pode, por exemplo, colocar castigo, colocar uma consequência, caso ela não te obedeça, conforme a gravidade daquilo que ela fez. Então, uma consequência, um castigo, porque ela bateu no irmão, vai ser um castigo muito mais difícil para ela do que um castigo, sei lá, porque ela cuspiu no chão. Então tem consequências diferentes por conta da hierarquia das coisas. Mas isso vai depender muito da idade da criança. Tem que ser uma idade que a criança entenda mesmo, assim, causa e consequência, que ela consiga entender que aquilo tá acontecendo porque ela fez X, sabe? E se ela não fazer X, aquilo não vai acontecer. Então, você precisa ter muito essa compreensão de observar seu filho pra ver se ele já entende isso. Mas no geral, gente, é realmente falar, 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 falar. E criança não vai fazer aquilo de imediato, porque demora mesmo pra eles entenderem a nossa ordem, às vezes o tom de voz precisa ser um pouco mais firme e tudo mais, pra que a criança entenda. E é engraçado porque hoje em dia, com a internet, a gente tem essa sensação de que os nossos filhos estão sempre errados, né? Que as outras crianças são sempre mais comportadas, são sempre mais inteligentes, estão sempre se desenvolvendo melhor, estão sempre mais virtuosas do que os nossos filhos, né? Ai, nossa, aquela criança lá dorme muito melhor do que meu filho, come muito melhor do que meu filho, parece que todo mundo é muito melhor que seu filho, né? E você tá se sentindo ali uma alienígena porque seu filho não faz aquelas coisas e tudo mais. E a verdade é que, gente, criança é criança em qualquer lugar. Criança grita, criança faz birra, se joga no chão, não dorme direito, briga, grita, pode até, dependendo se ela ouvir alguém falar, pode xingar, pode falar coisas feias, pode querer bater no coleguinha, pode querer morder o irmão e brigar, e não quer dividir brinquedo e tudo mais, e é meu, e é meu, e é meu. Isso são comportamentos normais de criança, sabe? Meu filho tem um amiguinho muito querido no parquinho, assim, e às vezes quando eles vão lá, os dois ficam, tipo, é engraçado. Um pega um brinquedo e fala, é meu, o outro pega um brinquedo e fala, é meu. Então, assim, eu e a mãe, né, da criança fica tentando ensinar eles que tem que dividir. Obviamente, eles vão aprendendo isso, né, conforme eles forem convivendo e tudo mais. Mas é engraçado, porque é o mesmo comportamento, entendeu? A criança, ela tem essa noção de egoísmo, né, do tipo assim, tudo é meu, eu só quero pra mim, não quero dividir. Então, a mãe e o pai vão lá e conversam e explicam. Então, criança é criança em qualquer lugar. Eu tenho os meus sobrinhos, eu tenho o meu cunhadinho que é pequenininho. E é engraçado porque é tudo igual, gente. Criança é tudo igual, tem os mesmos comportamentos, assim. Claro que varia a questão da personalidade própria da criança, da rotina que ela tem, da educação que ela tá recebendo. Mas, no geral, os comportamentos em si são muito iguais, assim. Então, você não pode olhar para essas crianças aí da internet, que parecem maravilhosas, e achar que elas não fazem birra, que elas não fazem nada. Elas fazem sim, sabe? São crianças normais. Inclusive, isso é esperado da criança, que ela grite, que ela corra, que ela pule, que ela brinque, que ela gire, que ela queira fazer criancice, como dizem, né? Eu gosto muito da Olinda, inclusive se você não segue ela, eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você seguir, ela fala muito sobre isso, de que a criança é criança normal, sabe? Que as crianças elas precisam ser crianças, a gente não pode querer que nossos filhos sejam mini adultos, do tipo assim, não, meu filho vai chegar, vai sentar, não vai brincar, não vai gritar, não vai correr, não vai pular. Poxa, é só uma criança, sabe? Se ele não pode correr, pular e gritar, meu Deus, ele vai poder fazer isso quando? Nunca na vida. E existem tantas, mas tantas coisas que prejudicam a criança lá na frente, né? Tantas coisas que a criança é prejudicada porque o pai e a mãe não deixam a criança viver a infância. Gente, a infância é tipo assim, o chão que você vai pisar na tua vida adulta. Os traumas que você
vai carregar lá na sua vida adulta, elas vêm, em sua maioria, da infância, de uma infância que não foi bem vivida, de uma infância que foi reprimida, de uma criança que não podia pular, brincar, correr, se sujar, fazer criancice, ter dúvida, errar. Sabe, é normal, as crianças elas não vão ser perfeitas e isso é uma coisa que eu me cobro muito assim de não ser com os meus filhos, é perfeccionista, porque eles são crianças, eles estão no direito deles de errar. E eu como mãe, eu tenho que, claro, corrigi-los, mas mostrar pra eles que mesmo eles errando, eles continuam sendo amados e que tá tudo bem eles errarem, sabe? Que eles estão aprendendo. Meu filho tá agora numa mania de querer pegar um copo, encher de água e jogar numa jarra e ficar trocando, porque ele tá querendo aprender a pôr dentro, né, da jarra a água ali e depois trocar. E muitas vezes quando ele vai fazer isso, obviamente ele espalha. Só que eu deixo ele fazer isso num ambiente controlado. Então eu não deixo ele fazer em qualquer lugar. Eu falo, não, pode fazer isso na pia, por exemplo. Aí ele vai lá e faz na pia. Então se ele derrubar, já tá ali na pia, não tem problema. E eu fico tentando ensinar ele. Mas assim, sabe, ter essa paciência de olhar pra criança, olhar pra infância com essa visão de ter paciência, de entender que eles são crianças, sabe? Que não é um mini adulto, é uma criança, ou seja, você tem que pegar na mão e ensinar. E eles estão muito assim, aprendendo tudo. Eles não sabem nada, que se você fala pra uma criança que as pessoas voam e que tá todo mundo fingindo que não voa, ela vai acreditar. Gente, eles acreditam em tudo que você fala, porque você é fonte de informação pra eles. Então é muito triste quando a criança não tem espaço pra ser criança, sabe? Pra ter essa liberdade de ser criança, de brincar, de correr, de pular, de aprender. Os meus filhos, eles amam ficar em cima de mim quando eu tô fazendo almoço, gente. Eles querem picar alho comigo, em graças, né? Porque não, obviamente não deixo eles pegarem faca. Querem me ajudar a picar cebola, querem mexer nas panelas e tal. E eu podia muito bem gritar com eles, brigar, xingar e mandar eles irem lá brincar, sei lá, fazer outra coisa. Mas não, eu incluo eles, eu deixo eles ficarem na cadeira enquanto eu tô picando alho, pra eles ficarem vendo, dou um alho cru pra eles ficam cheirando, ficam mordendo, ficam vendo, querem descascar o alho com as mãozinhas. E eles fazem tudo errado, mas eu deixo, às vezes, por exemplo, eu sempre cozinho um ovo a mais pro meu filho, porque aí eu dou esse ovo a mais que tá cozido pra ele ficar descascando enquanto eu descasco os outros. E, gente, ele destrói o ovo, mas ele tá tentando, entendeu? Eu não xingo, eu falo, parabéns, tá tentando, isso mesmo, se esforce, é assim que faz. E é isso, gente, tem que ter paciência, não é fácil, mas a gente tem que ter, porque, poxa, meu filho depende de mim pra ter uma vida saudável lá na frente, sabe? E se eu for uma mãe que nunca tem paciência, coitado dele, que tipo de infância que ele vai levar? Ele precisa ter uma infância boa. E assim, gente, é muito importante que a gente deixe nossos filhos viverem a infância deles, sabe? Deixa a menina brincar de boneca até quando ela quiser, deixa a criança brincar de carrinho, de pular, de se fantasiar, de tudo. Deixa eles viverem a infância. Poxa, a nossa vida de criança é muito curta, né? Assim, no período todo da vida, ali, de vamos pegar 80 anos, você fica ali 6, 7 anos sendo criancinha, depois já começa a crescer um pouco mais, mas criancinha mesmo, assim, de brincar, de correr, de pular muito, você não fica tanto tempo, assim, na infância. O ideal seria até uns 12, né, mas hoje em dia as coisas são mais precoces, geralmente. Então, assim, deixa seu filho ser criança e entenda que esses maus comportamentos dele, você precisa corrigir, claro, com paciência, como eu falei, mas também precisa entender se aquilo de fato é um mau comportamento. Às vezes a criança tá lá girando e só porque você se incomodou porque ela tá girando, você manda ela parar. Só que, poxa, a criança só tá sendo feliz girando, sabe? Uma vez eu vi uma menininha no parquinho, quando eu tava com meus filhos, que ela tava escorregando, assim, do parquinho, e daí quando ela chegava no chão, ela, tipo, gritava ou ficava, tipo, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que ela fazia, mas eu lembro quando ela escorregava, ela fazia alguma coisa assim, nada a ver, de criança mesmo, e daí ficava feliz e subia de novo, escorregava. O pai dela começou a brigar com ela, que não era para fazer isso, que tava fazendo coisa nada a ver e não sei o que, e era para escorregar direito. Tipo assim, meu, a menina tava sendo feliz sendo uma criança, e o pai dela foi lá e tolhiu isso, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento com nossos filhos, porque eles precisam ser crianças, eles precisam viver a infância deles, e a infância é isso, é você se sujar, é você aprender, é você correr, é você pular, é você gritar, é você girar, é você fazer bobeira e ser engraçadinho, falar as coisas sem nexo. Tá tudo bem, né? Eles estão aprendendo, é nosso dever ensiná-los com carinho, amor e paciência. E se você tá meio perdido aí na sua maternidade, eu tenho meu e-book que pode te ajudar, tá? De mãe pra mãe, conselhos sobre maternidade, sobre rotina, sobre muitas coisas, até sobre casamento após os filhos. Tá aqui no link na descrição se você quiser adquirir. E foi esse vídeo de hoje, gente. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Beijos! Até o próximo vídeo. Tchau!